Esse gringo viralizou no Twitter, fazendo uma thread sobre as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele está no Brasil há mais ou menos um ano e até agora ele ainda não se acostumou com algumas coisas. O mais legal é que, compartilhando essas experiências, a thread viralizou com mais de 5 milhões de visualizações e mais de 35 mil likes. Vamos dar uma olhadinha no porquê que isso aconteceu? Só para explicar um pouquinho aqui a dinâmica, a gente primeiro vai trazer o conteúdo dele em inglês, né? A gente lê a frase, depois faz a tradução e, eventualmente, um termo ou outro, a gente explica por que a tradução é essa, mas para a galera que está querendo aprender inglês nesse momento, que já está estudando, que já está entendendo alguma coisinha. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, porque a ideia é a gente fazer mais conteúdos desse tipo, beleza? Vamos lá! Aqui ele começa, né? I'm American, sou americano. Last year I moved to Brazil. Então, no ano passado, eu me mudei para o Brasil. What I've seen shocked me. Então, o que eu vi me chocou, né? Me surpreendeu. E aí ainda tem essa frase aqui, né? 10 crazy Brazilian experiences I still can't wrap my head around. Essa frase, né? Esse termo específico, né? I still can't wrap my head around. É mais ou menos no contexto que eu estava comentando, né? De que ele ainda não se acostumou, de que ainda é uma experiência que para ele ainda é muito chocante, ainda é algo que para ele é surpreendente, é algo que ele não está acostumado ainda, mesmo depois de um ano se mudando aqui para o Brasil. Bom, ele começa aqui, I love coffee, eu amo café. So that means I'm a slave to the coffee machine. Então significa que ele é um escravo, né, da máquina de café. Most Brazilians don't use coffee machines. Então a maioria dos brasileiros não usa máquina de café, né? They keep it old school and pour hot water into a filter with the coffee grounds. Vamos lá, aqui, né, ele diz que a maioria dos brasileiros mantém as coisas do jeito as antigas, a moda antiga, né? Então old school nesse caso aqui é a moda antiga. Né, e coloca, né, derrama a água quente num filtro com os grãos de café. E de fato, assim, tem muito brasileiro que ainda faz dessa forma, né? Eu diria até que a maioria. This used to drive me crazy because I wanted coffee as soon as possible, ASAP. Né? Nesse caso aqui, vamos lá, ele está dizendo que isso costumava deixar ele maluco, né? Porque ele queria o café o quanto antes. Então, quando vocês virem esse tipo de sigla, né, ASAP, ASAP, né? Quer dizer as soon as possible, que é a mesma coisa que o mais rápido possível, o mais rápido que puder, o quanto antes. Isso em ambientes corporativos é bem comum. But now I enjoy the smell and the process. Então agora ele consegue curtir o cheiro e o processo, né, de fazer o café. Slowing down makes you grateful for the little things. Então desacelerar, né? Slowing down é desacelerar, deixar as coisas um pouco mais devagar, faz você ser grato, né, pelas coisas pequenas. Segundo tópico, outdoor living, vida ao ar livre, né? A vida fora ali daquele ambiente de dentro, né? Das residências, né? I fell in love with how open the houses are. Então, assim, ele se apaixonou, ele se apaixonou o quão abertas as casas são. In North America, homes are closed due to the cold weather. Então, na América do Norte, né? As casas, né, são fechadas. Esse due é por causa, né? Por conta do tempo fechado, né? Do tempo frio nesse caso aqui, né? The cold weather. Então, por conta do tempo fechado, do tempo frio, a minha casa é fechada. Nesse caso aqui é isso. In Brazil, many of the houses have a huge open area in the middle. Então ele está dizendo aqui que no Brasil muitas casas têm uma área aberta enorme, né? Bem no meio ali da casa. Or a big outdoor patio in the center of the house, né? Ou então um pátio, né, externo no meio da casa. It makes enjoying the sunshine easy, né? Então permite, né, com que você possa curtir os raios de sol, né, de uma forma mais fácil. And what's better than that? Então, e o que pode ser melhor do que isso? Sharing a large beer. Então, compartilhando, dividindo uma cerveja. In the States, nesse caso aqui, por que ele fala States? Porque a gente está falando de United States of America, né? É uma das formas que você pode se referir quando você estiver falando dos Estados Unidos, lá, né, quando você estiver falando em inglês. Então, in the States se refere aos Estados Unidos. Everyone has their beer. Então, todo mundo tem a sua cerveja, né? Cada um tem a sua própria cerveja. But in Brazil, a group of 5 to 10 people will share a large beer instead. Então aqui ele está dizendo que no Brasil um grupo de 5 a 10 pessoas vão compartilhar uma grande cerveja, né, ao invés disso. Esse instead significa isso. Instead é ao invés de. Ao invés de você fazer A, você vai fazer B. Então nesse caso aqui é o que ele está fazendo. É uma comparação de como que o americano bebe a cerveja em comparação ao brasileiro. There is something community driven about this idea. Esse é um termo bem interessante, né? Community driven, que basicamente aqui nesse contexto ele está dizendo que é algo que ele sente como se fosse algo bem comunitário, né? Sobre essa ideia, né? Esse negócio de você compartilhar uma cerveja, todo mundo ali pega uma mesma garrafa e bota no copo de todo mundo. Isso aí traz um senso comunitário, que é diferente dos Estados Unidos, onde cada um tem a sua própria garrafa, cada um fica bebendo a sua própria cerveja.
And I found myself thinking, nesse caso aqui, né, eu me peguei pensando, this is our beer, not my beer. Então, nesse caso, ele se pegou pensando, cara, essa é a nossa cerveja, né? Todo mundo tá bebendo aqui a mesma cerveja, não é a minha cerveja. Aí aqui ele conclui, né, I was shocked out how powerful the little things can be. Então, de novo, né, como que ele se surpreende, como que é um negócio que pra ele é chocante, que ele não consegue processar direito. Como que pequenas coisas como essas podem ser, né? Esse senso de comunidade, por exemplo, ao dividir uma cerveja. Outro aqui, start drinking on Wednesday. Então, nesse caso aqui, começar a beber nas quartas-feiras. I thought Americans went hard in the paint when it came to partying. Nesse caso aqui, ele tá dizendo que ele achava que os americanos é que sabiam fazer festa, que sabiam realmente ir com tudo, ser bem intensos na hora de festejar. Mas nesse caso aqui, I couldn't have been more wrong, né? Eu não poderia estar mais errado. Brazilians start drinking on Wednesdays, né? Ele tá dizendo que os brasileiros começam a beber às quartas-feiras. As opposed to Fridays in the States. De novo, né? Aqueles States que eu comentei, né? Que ele tá se referindo aos Estados Unidos, né? Então, diferente dos Estados Unidos, onde eles começam a beber às sextas-feiras. To start weekend shenanigans. Nesse caso, essa palavra aqui, shenanigans, a gente pode considerar que é dentro desse contexto de farra, né? Então, os brasileiros começam a beber às quartas-feiras para começar as farras de fim de semana, vamos dizer assim, né? A curtição do fim de semana. I often get messages on Wednesdays from friends saying, né? Ele tá dizendo aqui que ele frequentemente, né? Often nesse caso, frequentemente, é comum ele receber mensagens nas quartas-feiras de amigos dizendo onde você está, né? Where are you, né? Nesse caso aqui. And I'm like, bro, it's effing Wednesday. Nesse caso aqui eu achei engraçado que esse effing aqui não é de fato uma palavra, né? Ele está se referindo à letra F e essa letra F é de um palavrão bem conhecido que tem no inglês. Você que já está estudando um pouquinho já deve saber do que se trata. Mas basicamente ele está dizendo assim, quando o cara chama ele às quartas-feiras para ele beber, ele fala, amigão, pô, cara, ainda é uma quarta-feira, né, cara? O que você está falando? Community, comunidade, né? I make more friends in Brazil in 1 month than I do in the States in an entire year. Então aqui ele está dizendo que ele faz mais amigos no Brasil em um mês do que ele faz nos Estados Unidos em um ano. Why? Por quê? Because relationships and community are such a powerful part of the culture. Então aqui ele está dizendo que relacionamentos e comunidade são uma parte muito importante da cultura brasileira, né? When I meet new people, I'm usually invited to their grandparents' house for barbecue. Então, quando eu conheço novas pessoas, normalmente eu sou convidado para o churrasco na casa dos avós dessas pessoas. Então, é uma experiência que ele diz que é bem comum de acontecer com ele. E fala aqui, I become friends with their entire family within a week. Então, que ele se torna amigo, né, com desses familiares, né, da família desse cara, dessa pessoa nova que ele conheceu, within a week. Nesse caso, within a week, então, dentro de uma semana, né? Essa palavra within é dentro de uma semana. Então, em menos de uma semana, ele consegue já se enturmar com todo mundo. Gringo, no matter how well you speak Portuguese. Então ele está dizendo aqui que não importa o quão bem você fale português, you will be a gringo for life. Você será um gringo pro resto da vida, para sempre. But it took me a long time to realize that gringo means. Então levou um grande tempo para ele perceber o que gringo na prática significa, que é foreigner, estrangeiro. E de fato, aqui no Brasil, qualquer estrangeiro, não importa a nacionalidade, pra gente é gringo. Então, so whether you're from the States, Europe or Asia, you'll always be a gringo. Então, é exatamente isso que ele acabou de falar, né? Não importa se você é dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, se você é de fora do Brasil, você é um gringo. Flip-flops, chinelos. Everyone in Brazil wears flip-flops all the time. Então, ele está dizendo que todo mundo aqui no Brasil usa chinelos o tempo todo. My GF aqui é para girlfriend, né, namorada. My girlfriend knows who is Brazilian and who isn't simply by staring at people's feet. Então aqui ele está dizendo que a namorada dele já sabe quem é brasileiro e quem não é brasileiro só de olhar para os pés das pessoas. E só um detalhe curioso, né? Ele fala aqui, by staring at people's feet. Para quem está ainda aprendendo inglês, a pessoa pode ficar um pouco confusa. Pô, mas olhar não seria looking, né? Até poderia ser. Mas o que acontece? Looking, normalmente, é quando você tem um olhar mais genérico, mais amplo. Você está olhando, mas sem muito objetivo, nenhum foco. Staring é, de fato, você olhar com objetivo. É você olhar com foco naquilo ali, sabe? Então, nesse caso, é o que ele está comentando aqui. Ela estava olhando fixamente para os pés das pessoas, nesse caso, para saber quem era brasileiro, quem estava usando chinelo, quem não estava usando chinelo. Why? Because if they have flip-flops, they are Brazilian. É o que eu acabei de comentar. Então, se a pessoa estivesse usando chinelo, ela automaticamente sabia que se tratava de um brasileiro. If not, they are gringos. Se não estivesse usando chinelo, então é gringo. The true inventor of the airplane, o verdadeiro inventor do avião. I thought the Wright brothers invented the airplane. Então, ele achava, né, que os irmãos Wright eram quem tinham inventado o avião. But if you ask Brazilians, they tell you that's BS. BS, nesse caso, é bullshit, que é
um semi-palavrão, vamos dizer assim, que quer dizer besteira, vamos dizer assim, né? Então, se você perguntar aos brasileiros quem inventou o avião e alguém falar que foram os Wright Brothers, né, foram os irmãos Wright, eles vão falar que isso é a maior besteira. Quem, na verdade, inventou foi o Santos Dumont. Então, Brazilians crediting Alberto Santos Dumont instead of the Wright Brothers for the invention of the airplane. É o que eu acabei de comentar, né? Os brasileiros acreditam ao Alberto Santos Dumont a criação do avião ao invés dos Wright Brothers, o que é até uma disputinha que a gente tem, né? Porque o que acontece, né? Os Wright Brothers, eles até criaram um modelo de avião antes do Santos Dumont, só que a polêmica é que esse modelo não tinha autonomia para voar sozinho. Então, algo mais próximo do que seriam os aviões de hoje teria sido do Santos Dumont. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa polêmica, eu só sei que normalmente os americanos realmente acreditam aos irmãos Wright e a gente acredita ao Santos Dumont. Você me diz aí o que você acha nos comentários. Digital Nomad Hotspot. Nesse caso aqui ele está falando que é um lugar muito interessante, um lugar muito bom para quem é nômade digital. Por quê? Affordable Cost of Living, que é um custo de vida que dá para pagar, um custo de vida barato, um custo de vida que para eles não é tão pesado assim. Considerando a questão aí do dólar, realmente para quem ganha em dólar hoje naturalmente, ter o custo de vida no Brasil fica mais facilitado. Excellent Internet Connectivity, então uma excelente conectividade de internet, consegue usar a internet muito bem. And numerous coworking spaces, então muitos espaços de coworking para a pessoa poder trabalhar. Brazil is becoming popular among digital nomads. Então o Brasil está se tornando popular entre os nômades digitais. Nesse caso, among, por quê? Porque a gente está falando de mais de duas pessoas. Se você estiver falando among, é entre, né? Então é uma diferença que existe entre between e among. Between é entre duas coisas, isso e isso, between. Agora, se tem vários, aí é among. Nesse caso aqui, como a gente está falando de mais de dois nômades digitais, por isso que ele está falando isso, né? Brazil is becoming popular among digital nomads. Então, o Brasil está ficando popular entre os nômades digitais, porque são vários, são diversos, não são só dois. Why? Porque Brazil has the perfect balance between work and leisure. O Brasil tem um equilíbrio perfeito entre, olha aqui, o between, work and leisure. Olha que legal, aqui a gente vê na prática a diferença. Quando eu estava falando aqui dos nômades digitais, among, porque eram mais de dois. Como aqui são só duas coisas, work and leisure. Leisure é lazer. Então, work and leisure. O Brasil tem um balanço perfeito entre trabalho e lazer. Então, nesse caso é between. Friendly locals. Então, as pessoas locais, os residentes locais são amigáveis. The people of Brazil are known for their warm hospitality. Então, as pessoas do Brasil são conhecidas, são famosas por sua hospitalidade calorosa, né? Warm, nesse caso, é de calor, então, mas no sentido de caloroso, uma hospitalidade calorosa. Which helps you feel welcome into the community, even if you're a foreigner. O que ajuda você a se sentir bem-vindo dentro da comunidade, né? Mesmo se você for um estrangeiro. To sum things up é uma expressão muito interessante, inclusive, né? Que é tipo, para resumir, para finalizar. To sum things up, I've fallen in love with Brazilian culture, the weather, the people and the food. Então, eu me apaixonei pela cultura brasileira, pelo tempo, né? O clima, pelas pessoas e pela comida. The importance of personal relationships in business and daily life here, with a focus on building connections before getting things done, makes it easy to feel loved. Então vamos lá. A importância de relacionamentos pessoais nos negócios e na vida diária aqui, com um foco em construir conexões antes de fazer as coisas, faz com que seja fácil se sentir amado. Então, de novo, aqui ele diz que a gente prioriza muito os relacionamentos interpessoais, mais até do que os profissionais. E isso é uma diferença cultural que ele notou. Even if you're a gringo, ou seja, mesmo que a pessoa seja estrangeira, a gente vai tratar ele dessa forma. Bom, muito legal essa thread que ele compartilhou aqui, compartilhando as experiências dele, as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Como eu comentei, isso aqui viralizou no Twitter, pegou mais de 5 milhões de visualizações, mais de 35 mil likes, então realmente o pessoal gostou bastante da experiência que ele compartilhou com a gente. Então a ideia, como eu tinha comentado com vocês, é que a gente traga mais conteúdos desse tipo aqui, trazendo conteúdo real do inglês, do dia a dia, com explicações eventualmente. Você comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você acha que foi um ritmo um pouco lento, se você acha que eu deveria ter explicado um pouco melhor alguns termos. Se você ainda tem algumas dúvidas, comenta aqui embaixo algum termo que você viu, que você não entendeu exatamente por que ele falou daquele jeito, ou o que aquilo ali significa. Comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deem o like se tiverem curtido mesmo. Se inscrevam para mais conteúdos tipo esse, beleza? Um abraço e valeu!